A obra de Jesus Cristo é completa e a expiação do Calvário resultou na redenção, que alcançou também a cura do corpo físico. Em Isaías, no capítulo de número 53, versículo de número 4 e versículo de número 5, está escrito: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se Jesus levou as nossas enfermidades e nossas transgressões, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, como diz a Bíblia, por que há tanta enfermidade no mundo? Qual a origem das enfermidades? É exatamente sobre esse tema que nós falaremos no vídeo de hoje. Mas antes de nós darmos continuidade a esse importante assunto, eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, já vai se inscrevendo aí no canal. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei e compartilhar com seus amigos nas suas redes sociais. Deixe também aqui os seus comentários. Quando você interage conosco, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante para você e você estará sendo informado pelo YouTube assim que nós postarmos um novo conteúdo. Muito bem, meus queridos, podemos aqui então conceituar, à luz da Bíblia, como sendo a principal causa das enfermidades, o pecado. Por consequência do pecado, entrou as enfermidades no mundo. Se não houvesse pecado, não haveria enfermidades. A Bíblia é evidente quanto a isso. Nós observamos aqui o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, princípio da criação. O homem desobedeceu à ordenança divina e através disso entrou a maldição como consequência do pecado, e junto com essa maldição entrou as enfermidades. Aí está a origem e a causa das enfermidades no mundo. E hoje não é diferente. Por consequência do pecado, entrou as enfermidades no mundo. Se não houvesse pecado, não haveria enfermidades. E quanto mais os seres humanos vão pecando, mais enfermidades vão aparecendo no mundo. Nós temos exemplo na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de personagens que pecaram e desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, e por consequência disso veio as enfermidades. Nós temos aqui o exemplo de Miriam e Arão, quando se levantaram contra Moisés e murmuraram contra Moisés, e Deus ouviu. Isso está registrado em Números, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 10, nós temos esse fato, essa história. E porque Miriam se levantou, Deus lançou sobre ela uma enfermidade, uma lepra, ela ficou leprosa. Então aí é um exemplo de que quando alguém se rebela contra Deus, Deus, como forma de punição, lança sobre ele enfermidade. Nós temos também o exemplo do rei Ezequias, 2 Reis, capítulo 20, versículo 1 a seguir, quando Ezequias deixa de ordenar a sua casa e Deus levanta o profeta Isaías para profetizar contra ele e dizer: põe a tua casa em ordem, senão morrerás e não viverás. Nós temos um exemplo no Novo Testamento do paralítico do tanque de Betesda, que estava há 38 anos naquela situação, enfermo na beira do tanque, aguardando um milagre. Jesus passando o curou. Em uma outra ocasião, Jesus se encontrou com ele no templo e disse a ele: olha, não peques mais para que não te sucedam coisas piores. Isso está registrado em João 5,14. Observemos como diz o texto. Depois Jesus encontrou-se no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Dando a entender que o motivo pelo qual ele estava há 38 anos na beira daquele tanque com aquela enfermidade
era exatamente por consequência de algo que ele havia cometido, que lhe causou aquela enfermidade. Então aqui fica evidente que uma das principais causas da enfermidade no mundo é consequência do pecado da humanidade. Sem sombra de dúvida, quanto mais os seres humanos mergulham no pecado, mais enfermidade aparece. Coisas piores aparecem cada dia e ninguém sabe qual é a origem, ninguém sabe de onde surgiu. Estamos vivendo em um caos no mundo, com essa pandemia que abrangeu não só o Brasil, como todo o mundo. E a causa disso, meu querido, não é outra coisa senão consequência direta e indireta do pecado. Mais um motivo que nós podemos conceituar como causa das enfermidades é as causas naturais da estrutura física do ser humano, a velhice. O tempo vai passando e junto com ele vai chegando as enfermidades. Confira comigo o que diz o livro dos Salmos, Salmo 90, versículo 9, versículo 10. Pois todos os nossos dias passam na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração de nossa vida é de 70 anos, e se alguém, pela sua robustez, chegar a 80, ao melhor dele é só canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Observe que os nossos dias são limitados. O ser humano é uma das criaturas mais limitadas da face da Terra. Então a nossa estrutura é fraca, é pó. E nós temos aqui exemplo na Bíblia, o exemplo do próprio Isaac, do próprio Jacó, e o exemplo de Davi, que quando chegaram na sua velhice tiveram dificuldade por causa da sua estrutura, por causa do cansaço, por causa da idade. Se você observar em Gênesis 27, a partir do versículo 1, nós temos o exemplo de Isaac, quando Isaac ficou velho, que queria abençoar os seus filhos, e ele estava cego, debilitado, não conseguia ver. Por isso que Jacó enganou Isaac, tomou a primogenitura de Esaú, porque Isaac não conseguia ver. Nós temos também o exemplo do próprio Jacó. Observe o que diz a Bíblia em Gênesis 48, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que disse José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem, e fê-los chegar a ele, e o beijou e o abraçou. Ou seja, o próprio Jacó estava com dificuldade na sua velhice, estava com dificuldade de visão. Então, quando a pessoa vai chegando para a idade, vai chegando também a doença, vai chegando a dificuldade de enxergar, vai chegando o cansaço físico, mental, o mal de Alzheimer, vai chegando tantas outras coisas como a diabetes, vai chegando o reumatismo, vai chegando osteoporose, e se a gente for citar aqui, é uma lista tremenda de enfermidades quando vai chegando a velhice. E não foi diferente também com Davi. Davi ficou numa situação que ele não conseguia se aquecer. O frio era tão grande que ele não conseguia se aquecer. Isso está registrado em 1 Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ver aqui. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobrindo-o de vestes, porém não se aquecia. Por que Davi não se aquecia? Estava tão velhinho que estava debilitado, não conseguia aquecer o seu corpo. O versículo 3. Buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa e a chamaram a Abissag, sunamita, e a trouxeram ao rei, para que ela aquecesse o rei. Então aqui, irmãos, causas naturais. As causas naturais, cada dia que passa, a tendência do ser humano é debilitar mais o seu corpo até chegar ao ponto de não ter mais condições de se movimentar, de caminhar, fazer as coisas com suas próprias mãos, e o resultado disso é a morte. Como diz o texto claramente no Salmo 90, a duração de nossa vida é 70 anos, mas se alguém chegar até os 80 ou passando disso, só é canseira e enfado. Então nós vemos aqui mais uma causa das enfermidades no mundo. Vamos então na sequência conceituar, à luz da Bíblia, mais uma causa das enfermidades. Consequência da própria natureza, cataclisma, terremotos, tempestades, maremotos, fenômenos naturais, tudo isso, irmão,
causa enfermidades, causa doença. E é o que nós temos visto no mundo: terremotos, maremotos, tsunamis, furacões, tornado e tantas outras coisas que acontecem no mundo aí, tantos fenômenos, tantas catástrofes, tantos acidentes. As guerras também causam enfermidade. Então isso tudo são origem, tudo são causas das enfermidades no mundo. Isso acontece por causa da avareza do ser humano, do desejo de poder, da agressão contra a própria natureza, contra o próprio ambiente. E isso só vai trazendo mal, isso só vai trazendo consequências desastrosas para os próprios seres humanos, para a própria humanidade. E isso também causa muita enfermidade no mundo. Muito bem, meus queridos, a última causa que nós podemos conceituar no vídeo de hoje, da origem das enfermidades, é a origem maligna. Eu te convido a abrir a Bíblia em Jó, no capítulo de número 2, vamos observar o versículo de número 7 e o versículo de número 8. Olha como diz o texto. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para rasgar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Essa aqui, meu querido, é uma das principais origens das causas das enfermidades. É a origem maligna. Então essa origem aqui, ela é pesada, ela é séria. O diabo também tem poder, ele também tem autoridade para lançar enfermidade. Todos nós já conhecemos aqui a história de Jó, como ele foi provado, como Deus permitiu que Satanás o provasse. E aqui nós temos o momento em que ele lança a enfermidade em Jó. Olha só, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Vale aqui lembrar que essa prova que Jó passou e essa enfermidade que Satanás lançou sobre ele foi mediante uma permissiva divina, porque ele é limitado e só vai até onde Deus permite. Ele tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. E a Bíblia também registra, em outros textos, exemplos de pessoas que foram acometidas de enfermidade com a origem maligna. Se você abrir comigo aqui o que está escrito no Evangelho segundo Lucas, nós temos aqui o capítulo de número 9, que vai falar sobre o exemplo da cura de um jovem que era lunático. Observe o versículo 38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhe para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente lança-o e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. A Bíblia deixa claro que esse jovem aqui estava possesso por uma enfermidade maligna, ao qual os discípulos não puderam expulsar, porque se tratava de uma espécie de demônio muito pesada, que só sairia através de jejum e oração. Então o negócio é sério. A Bíblia ainda mostra aqui, mais na frente um pouquinho, em Lucas capítulo de número 13, o exemplo de uma mulher que era curvada, e sobre essa mulher estava um espírito de enfermidade. A Bíblia deixa claramente, olha só, Lucas 13, a partir do versículo 10 até o versículo 13, a cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Glória a Jesus. Ainda bem, queridos irmãos, que nós temos o Deus que nos sara. O inimigo tem essa autoridade de lançar enfermidade? Tem. Existe enfermidade que a origem é maligna? Existe, está aqui na Bíblia, isso é claro. Mas nós temos um Deus que é por nós, um Deus que tudo pode, que contempla tudo e que está com a mão estendida para abençoar o seu povo. Então aqui, meus queridos, nós aprendemos, nessa palavra de hoje, 4 motivos, 4 causas, 4 origens das enfermidades. A primeira é o pecado, que alastrou a humanidade inteira. E o que nós aprendemos com isso? Quanto mais nós nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos de Deus, temos a probabilidade de estar sarado, de estar curado.
não só do corpo, como também da alma, do espírito, da enfermidade da alma, da mente. Porque Jesus, quando veio para salvar a humanidade, com seu sacrifício vicário na cruz, ele tem o interesse de salvar a alma, mas ele também tem o interesse de curar o corpo, porque ele veio para libertar todos os oprimidos do diabo. Ele veio para salvar o homem dos seus pecados e veio também para libertar das enfermidades. Esse é o nosso Deus, esse é o Jesus que nós servimos. Aprendemos também que nossa estrutura, ela é uma estrutura fraca, é pó, é cinza. Os nossos dias são limitados e nós dependemos exclusivamente de Deus. João, no capítulo 15, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Aquele que não está em mim e eu nele, esse não pode dar fruto. Então nós somos dependentes de Deus, entenda isso. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus e abandonar os nossos pecados, mais graça nós vamos ter da parte de Deus. Então nós precisamos da graça de Deus para nós receber de Deus a vida eterna quando sair desse mundo aqui e para um mundo de bênção e para um mundo vindouro, aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há pranto, aonde não vai ter mais enfermidade, novo céu e uma nova terra. E aqui nós vemos também que as catástrofes naturais do mundo, os acontecimentos que também já estava prescrito por Cristo nas profecias, é um motivo de muita enfermidade no mundo, mas que Deus possa nos dar o livramento. O Deus que nós servimos, ele é um Deus que trabalha com livramento, e que nós possamos estar diante dele para receber dele essa graça. E aqui, por último, nós vemos a enfermidade com a origem maligna, essa que é perigosa, mas que a misericórdia de Deus nos alcance, porque ele diz assim: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. O texto de Isaías deixa isso claro. Ele veio para levar as enfermidades e nós precisamos acreditar nisso. Ele é Deus. Por que tem tanta enfermidade no mundo? É uma permissiva divina, por causa da consequência do pecado, por causa da estrutura física do homem que é fraca, por causa dos acidentes, tantas coisas que acontecem no mundo, da rareza do homem em querer mais e mais da natureza, em não se conformar com aquilo que tem, e por causa também da ação maligna, da opressão maligna, mas que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida e nós possamos confiar no Deus que tudo pode, porque ele é o Deus que nos sara. Observe o que diz o Salmo 103, versículo 3. Você tem um Deus que te sara e você tem um Deus que te guarda. Apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, olha o que ele te diz nesse momento. Salmo 103, 3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Eu creio dessa maneira. Que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, nos guarde para sempre no seu amor. Não esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu curtir, o seu gostei. Deixe aqui o seu comentário sobre esse assunto, se você foi edificado com essa palavra, o que você aprendeu na palavra de hoje. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, porque eles também precisam receber e guardar essa palavra e ser impactado por ela. Glória a Jesus. E assim você vai estar contribuindo com essa obra e contribuindo também com o crescimento do canal. Que Deus em Cristo nos ajude e até uma próxima oportunidade, até um próximo vídeo, se Deus nos permitir.